ouvir agora Leitura Dinâmica. Apresentação: José Damião. Olá! Está no ar, pela rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, mais um Leitura Dinâmica. Hoje, José Carlos de Luca vai falar de Simplesmente Francisco. O livro da letra mais é o destaque de hoje, no Leitura Dinâmica. José Carlos de Luca. Francisco sempre foi um vulto que me atraía, né? Desde a minha adolescência. A figura dele, jovial, alegre, dinâmica, e a cada dia mais me parece muito urgente, né? Um mundo que precisa de paz, um mundo que precisa de fraternidade. E eu sempre vi em Francisco que o Evangelho não era uma utopia, né? Que era alguma coisa que poderia ser vivida, que poderia ser objeto da nossa vida, da nossa prática, né? Agora, foi muito tempo, né, para poder me aproximar e entender a complexidade da vida de Francisco, saber, sobretudo, que ele não nasceu santo, não nasceu, né, dando esmola aos pobres, não nasceu ouvindo os passarinhos, né? Então, ele foi um jovem que passou por uma vida tão comum como a nossa e que, a despeito de ter encontrado fama, a despeito de ter nascido num lar com boas posses financeiras, apesar de ser um jovem muito querido, ele não encontrou mais em si alegria, ele não encontrou mais em si um sentido para a sua vida. E foi então aí que, a partir mais ou menos por volta dos 18 anos, que começou a ser construído essa figura de Francisco de Assis, que o mundo depois veio a acontecer, né? Ele foi encontrar alegria exatamente em tudo aquilo que antes ele não procurava. Ele encontrou alegria junto aos pobres, ele encontrou alegria de servir aos enfermos, particularmente aos rancenianos, ele encontrou alegria em dividir o pão, ele encontrou alegria na simplicidade, ele encontrou alegria na fraternidade, e foi assim que levou a sua vida, né? Falando de um Deus, de um Cristo que estava presente com compaixão na vida das pessoas, que não havia diferença para Deus entre os seus filhos, e ele procurou viver tudo isso, né? Francisco foi um homem de poucas palavras, mas de muitas ações. E nós tentamos aqui no livro não fazer uma biografia, porque talvez nos faltasse condições para isto, mas colocar no livro aquilo que em mim Francisco impressionou, a minha visão dele, de um homem absolutamente atual, urgente para os dias de hoje, um homem que falou de ecologia, um homem que falou de respeito à vida, de respeito aos animais, de respeito ao meio ambiente. Então, acho que a mensagem de Francisco, ela está muito presente e é um convite para que todos nós possamos despertar de alguma forma um pouquinho do Francisco que existe em cada um de nós. Nós ouvimos e acompanhamos José Carlos de Luca falando de Simplesmente Francisco. Até o nosso próximo encontro. Você ouviu Leitura Dinâmica.